Turma, nessa aula, a gente vai estar aprendendo agora como calcular a variância e, consequentemente, o desvio padrão de uma variável aleatória. Vamos entender um pouquinho como é que a gente pode estar calculando essa medida de variabilidade, uma variável aleatória. Então é mais fácil a gente estar partindo da variável aleatória discreta. Vamos supor que a gente tem uma variável aleatória discreta, tanto x quanto y, e com suas respectivas médias. Se a gente tem aqui a nossa variável x, que assume valores 0, 1 e 2 e suas respectivas probabilidades associadas a qualquer um desses valores que ele vai assumir. 1/8 se ele assumir 0, 6/8 se for 1, 1/8 se for 2. Calculando aí a esperança, a gente já viu na última aula, então a esperança de x vai ficar igual a 0 vezes 1/8, basta multiplicar o x vezes sua probabilidade, 1 vezes 6 dividido por 8, mais 2. Opa, deixa eu botar bem aqui, 2 vezes 1 dividido por 8. E aqui a gente encontra que a média de x é igual a 1. Se a gente fizer agora a média, que é a esperança de y, veja aí que y vai assumir valores que partem de -2, -1, 0, 3 e 5. Com as suas respectivas probabilidades, né? Verifiquei que tem 1/5 de probabilidade para cada uma dessas situações. E calculando, basta multiplicar, né, o -2 vezes 1/5, -1 vezes 1/5. E quando vocês obtiverem esse cálculo, vai dar igual a 1. O que ocorre? Tanto a esperança de x quanto a esperança de y foram iguais a 1. Então, a esperança de x foi igual à esperança de y. Mas será se não tem uma outra medida no qual a gente pode verificar essa dispersão da variabilidade para a ocorrência da minha variável aleatória x? Então, isso que vai dar a nossa variância. Então, a variância de x podemos reescrever como sendo o somatório de xi menos o mi de x ao quadrado vezes o p de x. Só lembrar, quando vocês calcularam a variância de x lá na parte de estatística descritiva, ele era o somatório de x menos x barra ao quadrado dividido, se for a variância populacional, seria aqui n, tá? Que é no caso, vou até botar aqui, né, se for a variância populacional, não é nzinho minúsculo, é um n maiúsculo. E se for o caso amostral, seria n menos 1. É a mesma conta, só que ao invés de a gente estar aqui dividindo por n, a gente está multiplicando cada ocorrência deles por 1 dividido por essa probabilidade, no caso aqui, o p de x. E aqui todo mundo teria a mesma chance de saída. Como é mais usual da gente estar calculando a variância? Bem, utilizando por propriedade aí a esperança. Então, a variância, a gente pode estar reescrevendo ela sendo a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado. Vamos diferenciar aí para não ter nenhum tipo de problema. Lembrem, a esperança de x, isso por caso discreto, tá? É o somatório de x vezes seu p de x. Quem é a esperança de x ao quadrado? A esperança de x ao quadrado é o somatório de x ao quadrado, p de x. Então, tome cuidado com essas duas expressões aqui que vão estar aparecendo. Essa primeira é a nossa esperança de x ao quadrado. E essa segunda aqui é pegar a esperança de x e elevar ela ao quadrado, ou seja, é o resultado da esperança de x que você vai estar elevando ao quadrado. Então, vejam que tem essa diferença. E a notação? Vocês podem estar encontrando nos livros como sendo var de x, v de x, ou então o sigma 2 de x, um sigma 2 com subscrito x, ou apenas um sigma 2. A gente vai saber que isso é variância. Então, dependendo do livro que você adote, pode estar falando dessa mesma forma. Então, vamos fazer aí o cálculo da variância de x. Como eu coloco, né, para vocês, ó, por praticidade, a gente vai utilizar essa segunda equação aqui para calcular a variância, que fica muito mais simples, tá? Só que, claro, se quiser calcular para essa equação aqui em cima, vai dar no mesmo, tá bom? Então, vocês vão ver que o segundo caso é muito mais simples. Para isso, a gente vai obter a esperança de x e a esperança de x ao quadrado. Para calcular essa esperança de x e a esperança de x ao quadrado, eu estou aqui colocando uma nova coluna. É só uma estratégia de cálculo. Se você não quiser fazer na tabelinha, não tem problema. Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Esperança de x ao quadrado vai ser igual. Eleva ao quadrado cada valor que x assume. Aqui a gente tem o x assumindo 0.
eleva ele ao quadrado e multiplica pela sua probabilidade, mais o próximo valor que x assume, 1 ao quadrado, vezes sua probabilidade. E mais o segundo aqui valor que o x assume, né, que é o 2. Vejam que eu estou levando cada valor de x ao quadrado e multiplicando pela sua probabilidade. É a mesma coisa se eu estiver aqui fazendo essa outra coluna para estar calculando, para estar nos auxiliando, tá? Mesma coisa. Então aqui vai dar 0, esse nosso primeiro resultado aqui vai dar 0. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Isso aqui vai para 0. Professor, por quê? Cara, é 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes 1 oitavo dá 0. E vamos lá. 1 ao quadrado vezes 6 oitavos. Então, isso aqui vai dar o próprio 6 oitavos, tá? Que vai ficar 1 vezes ele. Por isso que deu aqui 6 oitavos. E o segundo caso, 2 ao quadrado vezes 1 oitavo. Vai ficar esse termo aqui. A gente já viu, então. Ficou igual a 0, né? Nem vou colocar aqui embaixo. Os 6 oitavos. Mais 2 ao quadrado é 4 vezes 1 oitavo. Que é esse mesmo resultado que a gente tem aqui, ó. 4 oitavos, 4 oitavos. E o resultado? Cara, mesmo denominador, conserva, soma o numerador. 10 dividido por 8. Esse é o resultado, então, da nossa esperança de x ao quadrado. Como eu disse, ou você cria aí uma outra coluna aqui para auxiliar nos cálculos, ou você pode estar fazendo os cálculos aqui manuais pela fórmula que a gente já apresentou. Então, a continha aqui da esperança de x vai ficar 0 vezes 1 oitavo dá 0, 1 vezes 6 oitavo dá 6 oitavos, 2 vezes 1 oitavo dá 2 oitavos. Quando soma, dá igual a 1. Já esperava isso? Já, né? A gente calculou agora há pouco. Então, vamos lá. Esperança de x ao quadrado. Está bem aqui a esperança de x ao quadrado, que foi 10 sobre 8. Então, coloco 10 sobre 8 aqui, substituindo a esperança de x ao quadrado. E toma cuidado, é a esperança de x elevado ao quadrado. Esse cara bem aqui, ó, a esperança de x, que ele deu igual a 1, que eu vou substituir aqui dentro. Não vai dar grande problema, porque vai ser 1 ao quadrado, né? Então não vai modificar, mas tome cuidado que nem sempre isso vai acontecer. Então o resultado da nossa variância de x vai ser 0,25. Vamos verificar então a variância de y. Da mesma forma, vou calcular nessa nossa primeira coluna aqui, mas eu vou fazer agora um pouco mais rápido. Vou calcular a esperança de y. E depois, nessa outra coluna, eu vou calcular a esperança de y ao quadrado. Então aqui calcula, né, a esperança de x. Menos 2 vezes 1 quinto, menos 2 quintos. Menos 1 vezes 1 quinto, menos 1 quinto. 0 vezes 1 quinto, 0. 3 vezes 1 quinto, 3 quintos. 5 vezes 1 quinto, 5 dividido por 5. Tá? Ah, professor, mas está muito difícil. Não, não está. Por quê? Menos 2 quintos com menos 2 quintos, esses dois caras aqui, vão se anular com esses 3 quintos. Tá? Porque quando a gente soma aqui esses valores, menos 2 quintos com menos 1 quinto, vai ficar menos 3 quintos. Então, rasga fora esses carinhas aqui que eles vão ser simétricos. 5 dividido por 5 vai dar 1. Já sabíamos esse resultado? Já, o mesmo resultado que a gente fez anteriormente seria a esperança de y. E a esperança de y ao quadrado? Então, eu vou até escrever aqui. Então, a esperança de y ao quadrado vai ficar igual. O menos 2 ao quadrado, tomem cuidado que o menos 2 é o valor de y. E eu tenho que levar ele ao quadrado, então abre o parênteses, tá? Porque esse valor vai dar positivo. É uma variância. A gente já sabe que não existem variâncias negativas. Vezes, qual é a probabilidade de sair o menos 2? 1 quinto. Mais, o próximo valor que y assume é menos 1 ao quadrado, vezes sua probabilidade, que é 1 quinto. E vai indo. Mais o 0 vezes sua probabilidade, que é 1 quinto. Mais o 3 ao quadrado. Até colocar o quadrado aqui, né? Meio redundante, mas tudo bem. 3 ao quadrado vezes 1 quinto. Mais o último termo, que vai ser 5 ao quadrado vezes 1 quinto. Então, veja que a gente vai ter esses mesmos resultados aqui, tá? Nesse primeiro caso, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, aqui a gente tem 4 quintos. Está aqui o resultado. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 1 quinto dá o próprio 1 quinto. Está aqui o nosso resultado. 0 ao quadrado vai dar 0 vezes 1 quinto. Isso aqui vai dar 0. Está aqui o nosso resultado. 3 ao quadrado dá 9 vezes 1 quinto. Isso aqui vai dar 9 quintos. 5 ao quadrado dá 25 vezes 1 quinto. Então, isso aqui vai ficar 25 dividido por 5.
Professor, por que eu não faço logo 25 dividido por 5 que dá 5? Olha, pequeno gafanhoto, você tem que ter um pouquinho de paciência. A gente já está trabalhando com frações. E é muito mais interessante a gente fazer cálculo de frações quando eu tenho o mesmo denominador. Então, te aquieta aí e presta atenção. Cada fração aqui a gente está dividido por 5, exceto esse zero, que obviamente nem entra na soma. Então, deixa o 5 aqui, que vai ficar mais fácil. Então, conserva mesmo o denominador, que é o 5, e soma o numerador. Então, 4 mais 1 vai dar 5. Com esse 25, perdão, dá 30. Com 9, 39. Está aqui, ó. Então, a esperança de y ao quadrado vai ficar igual a 39 dividido por 5. Então, basta agora a gente substituir. A esperança de x ao quadrado, que a gente acabou de encontrar, 39 dividido por 5, menos a esperança de y ao quadrado, que essa esperança dá igual a 1. E a gente pode calcular, então, o final, que vai ser a variância de 6,8. Então, percebam que apesar da gente ter aí a mesma média para x e para y, mas a variabilidade é diferente. Então, observamos aí os valores, percebemos que a variância de x é menor que a de y, ou seja, possui um menor grau de dispersão de probabilidade ao entorno da média. Se a gente está calculando aqui a variância de uma variável aleatória e considera a probabilidade, então a gente está calculando uma dispersão de probabilidade no entorno da média. E então, para o caso de uma variável aleatória x sendo contínua, eu falei do caso discreto, né? E se for contínua? Basicamente, o mesmo resultado que eu coloquei antes para vocês, mas agora substituindo o somatório por integral. Então, antes ali era um somatório, aqui mete ele a integral, tá? Mas, como eu falei para vocês, o caso mais comum da gente utilizar a variância vai continuar sendo essa mesma equação, né? A esperança de x ao quadrado menos a esperança de x é elevada ao quadrado. Só lembrando, a esperança de x é igual à integral, que percorre todos os valores que x assume, x vezes a função de densidade e probabilidade, dx. E a esperança de x ao quadrado? Eu falei para você nas aulas passadas. Quem aparece aqui dentro do parênteses vai multiplicar a nossa função densidade e probabilidade. Então, aqui vai ficar x ao quadrado vezes o nosso f de x dx. Então, basicamente, a gente precisa calcular a esperança de x e a esperança de x ao quadrado, que são essas duas integrais, e fazer essa nossa diferença aqui. Lembrando de tomar cuidado, que o valor de esperança de x eleva ele depois ao quadrado. Então, vamos verificar esse nosso exemplo. A gente tem uma função densidade e probabilidade igual a 2x, com valores de x que vão entre 0 e 1. Vamos calcular a esperança de x. A gente já viu nas últimas aulas. A esperança de x vai ser o nosso x vezes a função densidade e probabilidade. Então, pega o x e multiplica por 2x, vai ficar 2x ao quadrado. Continha básicazinha de integral, resultado, 2/3. Para calcular agora a nossa variância de x. Bem, eu já tenho a esperança de x, então eu preciso calcular a esperança de x ao quadrado. Da mesma forma, se eu quero o x ao quadrado aqui, quem vai multiplicar a minha densidade? Vai ser o x ao quadrado. Refaz a conta, muito semelhante com a esperança de x, mas agora a gente tem aqui um x ao quadrado. Então veja que a única coisa que vai mudar é que tem uma potência a mais, tá bom? Refaz a continha, bem parecida, que vai dar igual a meio. E a variância de x? Aí simplesmente você vai pegar esse valor em amarelo, que é a esperança de x, e a nossa esperança de x ao quadrado. Esperança de x ao quadrado aqui, a gente põe que é igual a meio. A esperança de x a gente acabou de obter, que foi quem? 2/3. Agora veja como é relevante, não é igual a 1, né? Então é 2/3 ao quadrado. Então faça essa continha aí, não vão perder para uma matemática básica dessas. O resultado da variância de x vai dar 1 dividido por 18. E as propriedades da variância? Bem, aqui eu vou dar continuidade na mesma aula, porque segue um raciocínio interessante. Ó. Primeiro, turma, a variância de k é uma constante qualquer. Vai ser igual a zero. Professor, mas por quê? A esperança de uma constante não é a própria constante? Por que a variância de uma constante é zero? Porque já está dizendo, é uma constante, não tem variabilidade. Então, qual é a variabilidade de uma constante? Se o valor sempre for 10, 10, 10, 10, 10, tem variabilidade? Não tem. Então, é igual a zero. Variância de k vezes x. Então, vejam lá que a gente tira o nosso k de dentro da variância, só que a gente vai estar elevando ele ao quadrado. Tomem cuidado. Se for a esperança de k vezes x,
o K cai, ele sai normalmente e fica K vezes a esperança de X. Tomem cuidado que aqui a variância de K vezes X, quando o K sair, ele vai estar elevado ao quadrado. Opa. E aqui multiplicado pela variância de X. 3. Se tivermos a variância de AX mais ou menos B, a gente vai aplicar as propriedades 1 e 3. Tá? Então aqui a gente tem a variância de AX mais ou menos o B. Faz aí agora a nossa variância de AX mais ou menos a variância de B. Acabamos de ver que se a gente tirar a constante de dentro da variância, ele vem ao quadrado, vezes a variância de x. E quem é a variância de uma constante? É zero. Então pronto, morreu aqui. E a variância da soma ou a subtração de duas variáveis aleatórias? Aí aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa quarta propriedade. Vamos lá. A gente vai ter a soma das variâncias. Até então, tudo bem. Segue o mesmo raciocínio lá da soma das esperanças. Só que agora a gente tem um carinha novo aí, ó. Mais ou menos 2 vezes o cov de xy. O que é esse cov? É covariância. Ah, esse termo é novo para mim, sim. O que seria uma covariância? Seria medir aí o grau de variabilidade de uma variável aleatória x, provoca ao mesmo tempo uma variabilidade em y. Ou seja, eu simplesmente, se eu for calcular a variância, por exemplo, de x, eu vou verificar a covariância de x com ele mesmo. Então, a covariância de x com ele mesmo é variância. Tá? Porque eu estou verificando a variabilidade de x com x mesmo. Agora, se eu for querer calcular essa medida de variabilidade associando a variância de x com uma outra mudança também de variância y, aí eu já vou ter minha covariância de xy. Professor, então, se eu estou medindo aí a variabilidade de x ao mesmo tempo que afeta ou não a variabilidade de y, e a de y também vai afetar na variabilidade de x, significa dizer, então, isso que é uma medida para verificar se x e y estão relacionadas? Sim. Então, a covariância ela vai ser uma medida de relacionamento entre duas variáveis. Então, se a gente tem, nesse nosso caso, duas variáveis x e y, eu já afirmo para vocês que x e y são independentes. Então, a gente já sabe que a covariância entre x e y, ela simplesmente vai ser igual a zero. Porque, se elas são independentes, uma não interfere na variabilidade da outra. Então, é igual a zero. Agora, o contrário não é verdadeiro, tá bom? Eu simplesmente não posso chegar para vocês e afirmar, ó, a covariância de x e y é zero, então eu afirmo que elas são independentes. Não posso fazer essa afirmativa aqui, não. Tá bom? Porque essa nossa covariância aqui é uma covariância amostral, com base em amostra, tá? Eu posso pegar um resultado aí entre x e y e dar uma covariância zero. Mas isso é muito forte de eu afirmar que são independentes. Não é uma informação que eu tenho prévia, eu apenas tenho uma informação descritiva. Tenho como afirmar, concluir que são independentes. Agora, se eu já chego para vocês que são independentes, então sim, a covariância de x e y tem que dar igual a zero. Então, para a gente calcular a variância de x mais ou menos y, a gente tem que se atentar em relação a isso. Se a gente tem um grau de dependência entre x e y, então, ao calcular isso, a gente acrescenta aí, se for variância de x mais a variância de y, aqui a gente coloca mais 2 vezes a covariância delas. Se for menos, aqui a gente põe o menos, tá? Vamos só tomar cuidado em relação a isso. Professor, nessa parte aqui inicial, vai ser tão necessário calcular essa covariância? Nem tanto, mas essa ideia é muito importante lá para os modelos econométricos, tá? Principalmente essa parte de covariância, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui o que é uma correlação. Vamos ver agora para o tópico 5 dessa propriedade. A variância da soma de x vai ser igual ao somatório da variância de x mais 2 vezes a covariância desse par de informação. Então, simplesmente, ele está colocando aqui a seguinte situação. Se eu tiver a variância do somatório de x, vou colocar aqui
No caso, é x1, x2. Só duas, né? Então isso vai cair no nosso 4 aí, né? Que vai ser a variância de x1 mais a variância de x2 mais... Opa, aqui eu botei uma vírgula, né? Tchonga, uma vírgula é uma soma. Mais duas vezes a covariância x1, x2. Só desenvolvi esse nosso tópico 5. Se eu coloco mais uma variável, ou seja, se for x1 mais x2, tivesse mais um x3. Bem, se fosse mais um x3, então eu precisaria acrescentar aqui mais a variância de x3, escrever direito. E aqui eu teria que colocar mais essa combinação da covariância, né? Ficaria duas vezes a covariância x1 com x3, tá? Mas eu também aqui vou ter mais duas vezes a covariância x2, x3. Não é tão comum colocar para vocês ficarem fazendo tudo isso, mas pode aparecer em concurso, ANPEC, e com certeza, se vocês entrarem numa pós-graduação, vocês vão se deparar com essas situações. Vai ser importante para os modelos econométricos lá na frente. Então aqui eu posso colocar em outras notações para vocês, né? A covariância. Então vamos lá. A covariância eu posso estar chamando do sigma xy, que no caso estou falando desse grau de dispersão entre as duas variáveis, como cov de xy. Como calcula isso? Vai ser a esperança de x menos a esperança de x, x menos a esperança de x, vezes a esperança aqui dentro, ó, y menos a esperança de y. Se vocês fizerem a continha, isso aí vai simplesmente se resumir ao calcular a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Falei na aula passada, quando a gente viu as propriedades de esperança, que simplesmente se as variáveis... Vou até colocar bem aqui, ó. Vamos relacionar o que a gente viu nas aulas passadas. Se eu tiver x e y variáveis independentes, então a esperança de x, y vai ser igual à esperança de x vezes a esperança de y. Opa! Você acabou de falar, então, que eu posso reescrever a covariância de x, y como sendo a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes a esperança de y. Como eu disse, se a gente tiver, então, x e y sendo variáveis independentes, então basta a gente estar utilizando, então, ao invés de ser a esperança de x, y, ficaria a esperança de x vezes a esperança de y. Oh, caramba, mas eu vou subtrair pela mesma quantidade. Esperança de x vezes a esperança de y. Ok, então isso aqui vai ser igual a zero, como a gente acabou de falar anteriormente. Cadê? Onde eu coloquei? Ó, se x e y são variáveis aleatórias independentes, então a covariância vai ser igual a zero. E eu acabei de mostrar para vocês que, de fato, ó, se eu já parto que elas são independentes, a covariância é igual a zero. Só que uma medida de covariância, por ele estar verificando essa variabilidade aí ao mesmo tempo x e y, pode assumir qualquer valor, tá? Essa covariância, essa medida de covariância. Tá? Aí sim, ela pode ser uma medida de covariância que seja negativa ou positiva. Por que ela pode ser positiva e por que ela pode ser negativa? Uma covariância positiva significa dizer que a variabilidade tanto de x e y, elas são diretamente proporcionais. No entanto, se a covariância for negativa, isso vai dizer simplesmente que a variabilidade de x e y são inversamente proporcionais. Então vamos lá, muita calma nessa hora. Se simplesmente eu tiver uma covariância xy maior do que zero, então eu digo aí que x e y eles vão ser diretamente proporcionais. Caramba, bora canetinha. Então, ó, diretamente proporcionais. Por outro lado, se eu tiver essa covariância xy menor que zero, xy é inversamente proporcionais. Professor, o que é diretamente proporcional? Se a covariância for positiva. Simplesmente a gente vai estar dizendo
que se o valor de x aumenta, y também aumenta. Se y aumenta, x também aumenta. Se for negativo essa covariância, inversamente proporcional, o valor de x aumentou, o valor de y diminuiu. O valor de y aumentou, aí o valor de x vai diminuir. Só que, como eu disse, essa covariância ela pode ser menos 100, pode ser menos 1000, pode ser 300, pode ser 2, pode ser menos 3, pode ser qualquer desse tipo de valores. Mas como eu posso conseguir uma explicação para dizer o quão forte é essa medida de relacionamento entre uma variável x e y? Então é aí que entra agora o nosso coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação, ele já é uma medida que vai estar mostrando uma associação entre x e y, mas em um intervalo de valores conhecidos. Ou seja, a correlação que a gente vai conhecer como uma letra grega, que é a correlação populacional, o ρ, essa letra grega aqui é o nosso ρ. Se eu falar de uma correlação amostral, eu coloco um R, tá bom? R minúsculo. Essa medida, simplesmente, ela vai ser uma medida no intervalo que vai estar entre menos 1 e 1, que é basicamente isso que a gente acabou de falar. Se o ρ for igual a zero, é porque não existe correlação entre as variáveis x e y. Claro que se der igual a zero é porque a covariância é igual a zero. Vamos verificar o cálculozinho. O cálculo, então, do coeficiente de correlação vai ser a covariância, que é a medida de relacionamento das duas variáveis que a gente já falou, dividido pelo produto do desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então, o sinal da correlação, ele vai estar em função de quem? Da covariância. Ele vai depender do sinal da covariância. Até porque a medida de variabilidade tanto de x quanto de y são medidas de variabilidade, são positivas. Tá? Então, o sinal da covariância vai dizer o sinal da correlação. Aqui a gente já está verificando, então, que para ele dar a covariância igual a correlação igual a zero, é porque essa covariância aqui foi igual a zero. Vai ficar zero dividido por qualquer valor, vai dar zero. Então, se esse ρ, que é a medida de correlação, ele for cada vez mais próximo de 1, quer dizer que essa medida de correlação é positiva. Ou seja, eles estão cada vez mais forte o relacionamento entre x e y, diretamente proporcional. Agora, se o ρ for uma medida que esteja indo para menos 1, cada vez mais próximo de menos 1, quer dizer que esse relacionamento ainda assim é forte, mas é inversamente proporcional. Quanto mais próximo de 1, correlação cada vez mais forte, diretamente proporcional, mais próximo de menos 1, simplesmente um relacionamento inverso. Professor, mas se o ρ der exatamente 1, ou exatamente igual a menos 1, aí a gente tem uma medida de correlação que é perfeita, tá bom? Por que perfeita? Porque exatamente quando muda uma variação, no caso de x, muda exatamente a mesma coisinha lá em y. Esses são os casos aqui, dificilmente a gente vai encontrar na prática, tá bom? Que dificilmente vocês vão encontrar. E se encontrar, suspeitem, tá? Isso não vai acontecer principalmente na economia. Próxima aula a gente vai ver então o que vai ser as nossas variáveis aleatórias padronizadas.